A partir de agora gravando, tá bom? Então vamos lá. Unidade 4, tá bom, Isa? Tema 1 aí, triângulo. Então nós estamos saindo um pouco da álgebra, nós trabalhamos bastante expressões e tal. E agora nós estamos entrando na geometria plana, que são triângulos, são pontos, são retas. Não sei se você já viu isso em algum lugar, mas vamos que vamos, tá bom? Tá bom. Então, ó, vamos lá. Figuras planas, geométricas planas. São triângulos. Acompanha comigo aí na apostila, né? Tema 1. Então, ó, você já aprendeu que triângulo é um polígono com 3 lados, certo? Triângulo, 3. 1, 2, 3. Tá? A forma triangular é muito usada em projetos de arquitetura e engenharia civil, como podemos ver nas imagens a seguir. Então, ó, tem uma torre aqui de estrutura triangular, ok? Aqui, ó como nós temos vários pontos aqui, ó, os vidros aqui, ó, veja que eles são quadrados e triângulos ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Aqui também é uma fachada de uma casa típica aqui, né, de chalé de regiões com incidência de neve intensa. Então, geralmente, nos países europeus, onde você tem uma intensidade muito alta da neve, nós temos os telhados, eles assim, ó, em forma triangular, meio acentuada, bem acentuada, para que a hora que a neve bate, ela escoe e caia no chão e não fique no telhado. Porque o que acontece? Se o telhado ele for assim, ó, conforme a neve vai caindo, o que vai acontecer? O telhado pode o quê? Cair. Não vai aguentar o peso. Então, na maioria dos países onde o inverno é muito rigoroso, os telhados são desse tipo aqui, Zé, ó. Na hora que a neve bater, ela cair. Ok? Ok. Então, vamos que vamos. Então, ó, construção, seria bom você pegar uma... você tem régua, você tem compasso aí? Eu tenho compasso. A minha régua tá guardada. Agora eu tenho compasso. Que bom. Então, vamos lá. Ó, construção de triângulos com régua e compasso. Olha que legal. Ó, veja a seguir o triângulo ABC. Por que triângulo ABC? Eu tenho 3 vértices. Ó, o vértice A, o vértice B e o vértice C. A união entre 2 segmentos de retas é um vértice. E esse vértice, entre eles, eu tenho um ângulo. Então, a união de 3 semi-retas assim, ó, eu formo um triângulo com 3 lados e 3 ângulos. Triângulo, 3 ângulos, tá bom? Então, eu Tá tenho bom. aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice C. Então, o lado é sempre de um vértice ao outro e o ângulo é entre 2 lados. Tá? Então, ó, A, B e C são os vértices. AB, AC e BC são os lados. Veja que eu tenho um tracinho em cima do AB. Ou seja, AB aqui, ó, ou B e C é a mesma coisa. Só que quando eu quero mostrar, identificar um lado do triângulo, ou de um quadrado, ou alguma coisa assim, eu coloco os 2 vértices e em cima deles eu coloco um travessão assim, ó. Isso é para identificar que eu estou usando aquele segmento na geometria, tá bom? Tá bom. E quando eu quero identificar um ângulo, exato, quando eu quero identificar um ângulo, eu sempre coloco, por exemplo, o ângulo ABC. Então eu faço assim, ó, ABC e um acento circunflexo no B. Então, quando ele tiver isso aqui, ó, o ângulo do meio com o acento circunflexo é o que está sendo pedido ou solicitado, tá bom? Posso também fazer assim, ó, BAC, BAC. Veja que o do meio é a referência do ângulo. Então, o ângulo BAC mede 30 graus, por exemplo. Então, o que eu estou falando agora?
que o vértice A, ó, tá vendo? Ó, ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele mede 30 graus. Ok? Ok. Então, tá bom. Tá? Então, ó, são os ângulos internos aí. Conhecendo as medidas dos lados de um triângulo, é possível construí-lo usando régua e compasso. Vamos conhecer os passos necessários para construir um triângulo com os lados que medem 4, 3 e 2. Isa, a primeira coisa que nós precisamos entender é que será que dá para fazer um triângulo com essas medidas 4, 3 e 2? Qual que é a regra básica para a gente fazer um triângulo? É que a soma dos outros dois lados tem que ser maior que um terceiro lado. Por exemplo, vamos ver se com as medidas 4, 3 e 2 é possível fazer. Se eu tiver um lado 4, por exemplo, 3 mais 2 dá quanto? 5. Então, consigo fazer. Se eu tiver um lado 3, 4 mais 2, dá para fazer. Se eu tiver um lado 2, 4 mais 3, também dá para fazer. Portanto, dá para fazer um triângulo. É uma condição de existência dos triângulos. Agora, por exemplo, se eu tiver um lado 11, outro lado 5 e o outro lado 4, por exemplo, não dá para fazer esse triângulo. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, digamos que seja esse aqui, ó, 11. Essa medida aqui é 11. Os outros dois lados, um mede 5 e o outro mede o quê? 4. Veja que eles não vão se unir. Por quê? 5 mais 4 dá quanto, Isa? 9. Mais 4 é 9. Então, ó, não dá, ele é menor do que um dos lados. Então, ele não consegue unir, ele vai ficar assim, ó. Conseguiu entender? Sim. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os lados do triângulo. Então, a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro lado. Então, ó, triângulo 4, 3 e 2, sim, é possível fazer. Porque, ó, 3 mais 2 dá 5. E 5 é maior do que 4. É só você pegar os dois lados menores e somar. Se esses dois lados menores, a hora que você somar, ele ficar maior que o outro lado, é um triângulo, dá para ser construído. Ok? Ok. Então, vamos lá. Ó. Utilize uma régua para construir os segmentos auxiliares AC de medida 3 centímetros e BC de medida 2 centímetros. Então, ó, o que você vai fazer? Ó, trace uma reta R, tá aqui, ó, sobre ela. Construa o segmento AB de 4 centímetros, que será um dos lados do triângulo. Então, aqui, ó, eu peguei e tracei aqui, ó, 4 centímetros, que é um dos lados, é o lado maior. Sempre comece pelo lado maior, é melhor, tá bom? Tá bom. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o compasso, vai abrir ele assim, ó, em 3 centímetros, tá bom? 3 centímetros. Como que você vai fazer? Você vai pegar a régua e vai colocar assim e vai abrir o compasso, tanto na ponta seca Vou dele, ter que pegar minha régua? Oi? Vou ter que pegar minha régua? Não, não precisa, eu só estou instruindo para você. Depois, na hora dos exercícios, você faz, tá bom? Tá bom. Então, você vai abrir o compasso em 3 centímetros. Como que você faz? Você pega a ponta seca dele, que é a ponta, aquela ponte aguda onde você apoia o compasso, e aí você abre ele até 3 centímetros onde tem o grafite. Então, aí você vê se essa medida aqui que você abriu é 3 centímetros. Aí, ó, a ponta seca dele, você vai colocar aqui no A, certo? E você vai traçar um arco qualquer aqui, ó. Então, você vai colocar a ponta seca aqui e você vai traçar um arco assim, ó. Então, você vai fazer e vai fazer assim, ó. Ok? Ok. Aí, o que você vai fazer depois? Vamos lá para a próxima página. Você vai fazer a mesma coisa com a do outro lado. Você vai abrir
ponta seca no 0 e a ponta do grafite em 2 centímetros, que é o outro lado do triângulo. E aí, como você já utilizou o A, agora você vai utilizar o B, o vértice B aqui. Então, você vai colocar a ponta seca aqui e vai até... Você já estava com o A aqui feito, agora com o B você vai fazer assim, ó. E aí vai ter uma união aqui, ó. Essa união aqui, intersecção, é onde você vai unir os triângulos, ou as linhas para formar o triângulo. Você entendeu? Entendi. Facinho, né? Uhum. Então, pronto. Está feito aí o seu triângulo seu triângulo com ponta seca aí. Ó, condição de existência de um triângulo é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó, a condição de existência, primeiro eu tenho que ter 3 segmentos, né? Ó, mas devemos observar que nem sempre 3 segmentos formam um triângulo. Por exemplo, será que é possível construir um triângulo com lados medindo 4, 2 e 1? Não dá. Por quê? Pega os 2 lados menores, 2 e 1. Eu tenho que somar eles. 2 mais 1 dá 3. Essa soma ela tem que ser maior que o outro lado. Então, ó, não vai dar. Por quê? Ó, um lado 4, a hora que eu tentar juntar o 2 com 1 aqui, ó, ele não vai juntar. Então, ele vai cair. Então, não monta o triângulo, tá bom? Então, Tá bom. tem que tomar cuidado, tá? Essa aí a gente também fala que é uma desigualdade triangular. Precisa, tá? Ou, tá? É uma condição de existência de um triângulo ou uma desigualdade triangular. Beleza? Beleza. Outro ponto importantíssimo. Todo triângulo tem 3 ângulos, certo? E, por definição matemática, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, sempre será 180 graus. Sempre será 180 graus, tá, Isa? Coloca aí. Ó, isso aqui é importantíssimo. Então, por exemplo, Isa, dados o ângulo A aqui, ó. Digamos que o ângulo A meça 60 graus. E o ângulo C aqui, ó, meça 40 graus. Quanto vai medir o ângulo B? 80. 80. Parabéns, é isso mesmo. 60 com mais 40 vai dar 100. Para 180, que a soma tem que dar 180, falta quanto? 80 graus. Beleza? Beleza. Então, tá bom, então. Essa é uma regra importantíssima, tá? Anota aí no caderno, faz um marca-texto bem legal aí. Eu marquei. Então, tá bom, então. Tá? E como que a gente faz? Como que a gente sabe isso, gente? Isa, ó, é possível fazer um experimento para verificar essa propriedade. Na verdade, você prolonga os ângulos e depois você une eles, vai dar um ângulo raso. E o ângulo raso é 180 graus. Por isso que sempre será, tá? Então, o que acontece, ó? Desenhe uma folha de papel, um triângulo qualquer e o recorte. Então, a gente desenha ele e recorta ele. Pinta cada vértice, certo? Pinta cada vértice. Aí depois a gente recorta eles de qualquer jeito. E depois a gente une eles. A hora que a gente unir eles, dá 180 graus. Que legal. Legal, né? Dá certinho 180 graus. Tá? Tá bom. Beleza? E agora, classificação dos triângulos. Eu posso ter 2 tipos de classificação, Isa. Posso ter a classificação pelos seus lados
e com relação aos seus ângulos. Com relação aos seus lados, eu posso ter 3 situações e com relação aos seus ângulos, eu também posso ter 3 situações, totalizando 6 situações ao todo. E eu posso classificar o mesmo triângulo em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos, o mesmo triângulo. Eu posso classificar eles nessas duas formas. Ó, vem comigo, ó. 3 lados iguais. 3 lados iguais é um triângulo equilátero. Equilátero é de equidistantes, de igualdade, tá? Então, equilátero, 3 lados iguais. E uma consequência dessa propriedade. Se eu tenho 3 lados iguais, eu vou ter 3 vértices iguais. Vou ter 3 ângulos iguais. Portanto, cada ângulo dentro de um triângulo equilátero equivale a 60 graus. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Tudo bem? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Segundo triângulo em classificação com relação aos seus lados. Isósceles. Tá? É um triângulo isósceles, onde eu tenho 2 lados iguais. E como consequência dessa propriedade, se eu tenho 2 lados iguais, eu também vou ter 2 ângulos da base iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho esse triângulo aqui isósceles, eu falo que esse lado é igual a esse, como consequência, este ângulo aqui é igual a este também. Eu tenho 2 ângulos iguais. Então, se no exercício aparecer, por exemplo, que o triângulo é isósceles e esse ângulo vale 100 graus, por exemplo, quanto vale os outros 2? Você sabe? Qual que é a soma interna de todos os ângulos? Como assim? Qual é a soma dos ângulos internos? Quanto vale? 180 graus? 180. Menos 100 graus, quanto dá? 80. 80. Mas eles não são iguais? Então, cada um vale quanto? 40 graus. 40. Sim. Porque se eu tenho lados iguais, eu tenho ângulos da base iguais. Ok? Ok. E triângulo escaleno. Triângulo escaleno são 3 lados diferentes. Então, com relação a lados, eu posso ter 3 lados iguais, 2 lados iguais e 3 lados diferentes. Esses são os 3 triângulos de classificação em relação aos seus lados. Em relação aos seus ângulos. E aí eu dou uma dica para você, que quando eu falo em relação aos seus ângulos, o nome da classificação do triângulo, ele vem com ângulo. Vamos ver? Ó, com relação aos ângulos, eu tenho um triângulo acutângulo. Tá vendo? Ó, o ângulo, ele termina. E o acuto aqui, ó, é de agudo. Agudo é menor, todos os ângulos internos menores que 90 graus. Então, quando eu tenho 3 ângulos dentro de um triângulo que é menor do que 90 graus, eu vou ter um acutângulo. E aí vem aquela observação que eu falei para você. O triângulo equilátero, qual que é a classificação dele? 3 o quê? Lados iguais, não é? Sim. Se são 3 lados iguais, os 3 ângulos aqui deles são iguais também. Quanto mede cada ângulo? 60. 60, né? E olha que interessante. Então, o triângulo equilátero também é um triângulo acutângulo. Ou seja, ele é um triângulo equilátero acutângulo.
ou acutângulo equilátero. Ok? Ok. Tá? Então, dá para você classificar ao mesmo tempo aí. Retângulo. Ó, o retângulo, o nome retângulo vem de reto, de ângulo de 90 graus. Então, um dos seus ângulos é 90 graus. Esta é a simbologia de 90 graus. Ou, na descrição do exercício, ele fala que um dos seus vértices é 90 graus. Tá bom? E Tá bom. obtusângulo vem de obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Ok? Então, acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Retângulo, um dos ângulos tem que ser 90 graus. E obtusângulo, um dos ângulos é maior que 90 graus. Beleza? Beleza. A rigidez dos triângulos aí, ó. Observe os quadriláteros, 4 lados, tá? A, B, C, e determine a medida de seus lados e de seus ângulos internos. Bom, aqui, ó. O primeiro é fácil, né? O quadrado ou o retângulo, os 4 vértices são 90 graus. Então, esse é o mais fácil de todos, né? O 90 graus aí. Agora, os outros dois, vem comigo aqui. Vamos lá. Ó. Todos têm lados medindo 4. O quadrilátero A tem ângulos internos de 90 graus. O quadrilátero B tem ângulos internos de 120 e 60 graus. Então, ó, aqui, ó, é 60 e aqui é 120. E os outros aqui, ó, tem ângulos, esse aqui de 105 e esse aqui de 75 graus. Ok? Tudo bem? Ok. Tá? Então é só para... Sim. Né? Ele só aprendeu aí. Relação de desigualdade entre lados e um ângulo de um triângulo. Ó, considere o triângulo ABC aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, o vértice A é 105 graus, o vértice B é 45 graus e o vértice C é 30 graus. E eu tenho a distância, ó, AB, AC e BC aqui. Então, ó, veja que legal, ó. O lado BC aqui, ó, cadê o lado BC, ó? Tá vendo esse lado aqui, ó? O lado BC é o lado oposto ao ângulo de 105 graus, que é o ângulo BAC ou CAB, tanto faz, é o mesmo valor. O lado AB, ó, tá vendo aqui, ó? Esse lado AB, ele vai ser oposto ao ângulo de 30 graus. Quem é o de 30 graus? É o vértice C. Então, o C está bem no meio aqui, ó. E o lado AC, né? O lado AC, ele é oposto, ó. Tá vendo? É o que está na frente do ângulo de 45 graus, que é o vértice B. Então, ó, o vértice B, ó, está bem no meio aqui, ó. Ok? Ok. Tem definição mesmo, nada mais do que isso. Tá bom? Ó. Então, ó, comparando as medidas dos ângulos internos desse triângulo e relacionando-se com as medidas dos lados opostos, temos 105 graus eu tenho 8 centímetros, 45 graus eu tenho 5,8 centímetros e 30 graus eu tenho 4 centímetros. Percebeu que quanto maior é o ângulo, maior é a medida do lado? Quanto maior Sim. é o ângulo, maior é a medida do lado. Tá bom? Tá bom. Tá? Então,
E aí vai ter exercícios para casa aí de vocês, que eu vou colocar, vou postar no sistema para vocês aí. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Então, beleza. Então, hoje nós finalizamos a aula. Deixa eu só parar a gravação, que eu vou falar sobre a prova de sexta-feira agora para vocês.